Imaginemos por um momento a seguinte cena. Um condomínio gigantesco, daqueles super assustados com a criminalidade, decide gastar milhões comprando dezenas de câmeras de segurança. Uhum. Aquelas de última geração, né? Isso, as mais caras. E aí contratam um batalhão de guardas. O investimento é massivo, a tecnologia é de ponta, Certo. só que mês após mês, os roubos continuam aumentando exponencialmente. E aí vem a pergunta, por quê? Porque, na real, ninguém tá olhando as câmeras do jeito certo. Exato, porque nenhum dos guardas tem a chave para entrar na sala de monitores. Cada um olha para um pedacinho do muro, mas ninguém consegue ver a imagem completa de todas as câmeras juntas. A informação tá lá, capturada, mas a estrutura falha catastroficamente porque não há conexão. No mundo. A gente nunca produziu tantos dados, mas o problema só cresce nas sombras. Pois é. Olá, quem nos ouve, boas-vindas a mais uma imersão. A nossa missão hoje é desvendar um documento recém-lançado que tenta resolver esse exato gargalo. Uhum. É o relatório de janeiro de 2026 do Fórum Econômico Mundial, intitulado Aproveitando Dados e Inteligência para Vantagem Coletiva. O foco central do texto é como a tecnologia, especificamente a inteligência artificial, A IA, com certeza? exatamente, a IA, como ela pode forçar uma colaboração inédita para acabar com o trabalho forçado nas cadeias globais. E bom, vamos mergulhar de cabeça nisso porque é um tema que afeta a roupa que a gente veste, o celular que usamos e a comida nas nossas mesas. Com certeza, afeta todo mundo e sempre nos traz aquela clareza necessária. É um privilégio estar aqui para discutir isso. Especialmente porque esse é um daqueles problemas globais que a gente costuma jogar para debaixo do tapete, sabe? Sem dúvida. A gente acredita que, no século XXI, a escravidão é um fantasma do passado, ou pelo menos algo isolado em atividades criminosas marginais. Mas o relatório nos obriga a encarar uma contradição muito incômoda sobre o nosso suposto progresso civilizatório. E que contradição, né? Porque hoje a gente vê produtos nas prateleiras com todo tipo de selo de sustentabilidade. As certificações. Isso. Vemos grandes marcas publicando relatórios gigantescos de ética, celebrando o famoso ESG, novas leis rigorosas são aprovadas a todo momento. Quem acompanha essas notícias pensa logicamente, bom, o cerco está se fechando, o problema deve estar diminuindo. É o que faria sentido. Mas os números reais contam uma história completamente diferente. O que o relatório traz de concreto sobre isso? Olha, os dados dão um choque de realidade brutal. O relatório se baseia nos números mais recentes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que foram fechados em 2022. Tá. Hoje, a gente tem quase 28 milhões de pessoas presas em condições de trabalho forçado no mundo. E para deixar muito claro, a imensa maioria não tá no mercado negro ou em atividades ilegais, isoladas, sabe? Espera, não estão no mercado negro? Não, cerca de 17 milhões dessas pessoas estão sendo exploradas diretamente dentro do setor privado. Nossa. Ou seja, dentro das cadeias de suprimentos formais de empresas que todos nós conhecemos. Caramba, 28 milhões de pessoas. Isso é maior que a população de muitos países inteiros por aí. Eu fiquei super chocado quando eu vi isso. É assustador. Mas o detalhe que realmente me fez parar a leitura não foi só o tamanho absoluto do número. Foi a tendência. Porque a gente não está falando de um declínio lento, certo? Muito pelo contrário. O dado que quebra qualquer otimismo ingênuo é que houve um aumento de 2,7 milhões de pessoas nessa situação desde 2016. 2,7 milhões a mais. A mais. A prevalência está subindo rapidamente. E o mais louco é que isso acontece num período em que o arcabouço legal nunca foi tão forte. Pois é, as leis estão aí. Exato. O Reino Unido, a Austrália e o Canadá aprovaram leis rigorosas contra a escravidão moderna recentemente. Os Estados Unidos e a União Europeia implementaram restrições fortíssimas de importação. Proibindo produtos ligados ao trabalho forçado, né? Isso. E o volume de auditorias corporativas bateu recordes absolutos. Olha, eu tenho muita dificuldade em conciliar essas duas coisas. Como é matematicamente possível que o número de leis, auditorias e punições aumente e o número de escravizados também cresça em quase 3 milhões?
Onde essas pessoas estão escondidas que os auditores simplesmente não veem? Elas estão escondidas naquilo que o relatório chama de camadas profundas das cadeias de suprimentos. Como assim, camadas profundas? Pensa numa grande marca de roupas, por exemplo. Ela faz auditorias super rigorosas na confecção final, que é a fábrica de onde a roupa sai pronta. A gente chama isso de fornecedor de nível 1. Certo. A vitrine da marca. Exatamente. O problema é que essa fábrica compra o tecido de uma tecelagem, que compra o fio de uma fiação, que compra o algodão bruto de dezenas de fazendas diferentes em vários países, usando intermediários obscuros. Ah, entendi. É uma teia. Uma teia gigante. E o trabalho forçado geralmente explode nesses níveis 3, 4 ou 5. A marca não tem a menor ideia de onde vem a matéria-prima bruta. Então a auditoria olha para a vitrine limpa enquanto o porão está pegando fogo. Literalmente isso. E se a corporação não sabe o que acontece lá na ponta, quem é que sabe? Porque a informação tem que estar em algum lugar. É aí que entra o mapeamento feito pela organização Tech Against Trafficking, que o relatório cita. Eles dividem o ecossistema de dados em 3 galáxias distintas. 3 galáxias. Gostei do termo. São galáxias que orbitam o mesmo problema, mas que raramente se comunicam. A primeira galáxia é o setor corporativo. Que seriam os relatórios das marcas. Isso, as auditorias, planilhas de compras, registros de fornecedores de primeiro nível, a visão das empresas. Beleza. E as outras 2? A segunda galáxia é a sociedade civil. Esse universo contém as pesquisas diretas com os trabalhadores, os depoimentos colhidos por ONGs locais, relatos de abrigos, denúncias para sindicatos rurais. A realidade nua e crua do chão de fábrica. Exato, é a experiência vivida. E a terceira galáxia é o setor público. Os governos. Isso, são as inspeções trabalhistas governamentais, dados de fronteiras, emissão de vistos de trabalho, registros de processos judiciais. Certo. Então a peça do quebra-cabeça, ela existe. A ONG rural sabe que o trabalhador migrante teve o passaporte retido. O governo tem o dado de que aquele trabalhador cruzou a fronteira no mês passado. E a marca tem o endereço da fazenda que fornece para a fábrica dela. Cara, se todo mundo sentasse na mesma mesa, o problema estaria mapeado. Por que eles simplesmente não juntam tudo num grande banco de dados unificado? Porque existe o que eles chamam de ciclo vicioso da fragmentação, alimentado por barreiras colossais. Barreiras técnicas. Técnicas, sim. Em primeiro lugar, os formatos são totalmente incompatíveis. O governo usa códigos legais, a corporação usa um software proprietário caríssimo e a ONG anota o relato do trabalhador num caderno espiral ou numa planilha de Excel simples, sabe? Não tem como cruzar isso fácil. Não tem. Segundo, falta uma governança de confiança. Ninguém sabe quem seria o dono desse super banco de dados central. Faz sentido. Terceiro, o medo do uso indevido das informações. E quarto, que é definitivamente o mais paralisante, é a total inversão de incentivos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e bem assustadora. Pois é. Porque se a gente parar para pensar com a cabeça de um conselho de administração, os incentivos para colaborar são quase nulos. Exatamente zero. As empresas morrem de medo de compartilhar dados e, de repente, descobrirem que, sim, existe trabalho escravo na base da cadeia delas. Se essa informação vaza, o dano financeiro e de imagem é devastador. Do ponto de vista puramente corporativo, parece mais seguro manter os olhos fechados, né? Aquela velha história. O que eu não sei não pode me processar. Exato. O que é fascinante aqui é essa distinção letal entre informação acumulada e inteligência acionável. Não falta informação no mundo. O que falta é a capacidade de cruzar esses dados sem ativar o instinto de sobrevivência das instituições. O medo fala mais alto. Muito mais. Quando uma empresa ou um governo percebe que o risco de compartilhar seus dados supera o benefício coletivo, eles se fecham em silos impenetráveis, seja por medo de exposição comercial, perda de vantagem competitiva ou crise diplomática. Mas então estamos num beco sem saída. Se a solução depende de compartilhar dados, e ninguém vai compartilhar dados porque o risco de relações públicas é um suicídio corporativo, o que o relatório propõe? Mágica? Parece mágica, mas é tecnologia pura.
Ele propõe a Parceria Global de Dados contra o Trabalho Forçado, que foi desenhada no Fórum de janeiro de 2025. Tá. E como isso funciona? Genialidade da solução deles responde exatamente ao seu ponto. Se o maior medo é perder o controle e a posse dos dados ao enviá-los para um local central, a solução é incrivelmente contraintuitiva. Que é... Nós não movemos os dados. Nunca. Espera, como assim não movemos? Se a ONG mantém o dado na gaveta dela e a empresa no servidor super protegido dela, como é que as coisas se cruzam? Através da combinação de duas inovações de ponta: dados federados e inteligência artificial agêntica. Num modelo de dados federados, o banco de dados central não existe. Sumiu. Não tem um servidor central. Não tem. As informações da ONG, do governo e da empresa permanecem exatamente onde estão, trancadas em seus próprios servidores locais. Ok. O que viaja através da rede não é o dado cru, é a pergunta. E quem faz essa pergunta é um modelo de inteligência artificial operando com geração aumentada de recuperação, que o pessoal da tecnologia chama de RAG. Certo, o RAG. A IA vai até as pontas, analisa os dados dentro daquele ambiente seguro e extrai apenas a inteligência agregada. E ela faz isso usando algo chamado privacidade diferencial. Pausa rápida aqui, por favor, que eu preciso entender isso. Privacidade diferencial. Isso soa perigosamente como um jargão corporativo inventado para acalmar acionista. O que isso significa na prática real? Como que garante a segurança? Eu sei que soa como jargão, mas é um conceito matemático fascinante. A privacidade diferencial adiciona um ruído algorítmico, tipo uma neblina estatística aos dados originais. Uma neblina? Isso, antes que qualquer pessoa ou máquina possa vê-los juntos. Imagina que a gente queira saber a média de horas extras não pagas em uma fábrica, mas sem descobrir a identidade ou o salário exato de nenhum trabalhador individual. E, claro, sem expor a folha de pagamento completa da empresa. Tá, e o sistema faz o quê? O sistema insere dados falsos aleatórios ou altera valores marginalmente na base, de forma que seja matematicamente impossível reidentificar a pessoa A ou a pessoa B. Ah, ele mistura as coisas de propósito. Exato. No entanto, quando você agrega centenas de registros, esse ruído inserido se cancela matematicamente. E a conclusão agregada, tipo, nesta região há um pico de retenção de salários, essa conclusão é 100% precisa. A floresta fica nítida, mas é impossível identificar qual é qual árvore. Deixa eu ver se consigo visualizar isso no mundo real com uma analogia para quem nos ouve. Pensa no mercado de restaurantes rápidos. Aquelas redes concorrentes gigantes. Tá, hambúrgueres? Isso. Eles se odeiam e nunca, jamais, compartilhariam seus livros de receitas secretos com um inspetor de saúde terceirizado no escritório central, porque seria o fim do negócio. Vazaria tudo. Mas e se, em vez de pedir o livro, a gente mandasse o robô fiscal para dentro da cozinha trancada de cada um deles? O robô entra, faz perguntas muito específicas, tipo, qual é a temperatura desse forno? Tem farinha estragada aqui? Boa. Ele processa a informação lá dentro, não anota nenhuma receita, sai pela porta e entrega para a comunidade apenas uma luz verde ou verde, dizendo, olha, esta rua tem risco de contaminação alimentar. Nenhuma receita vaza, mas o problema geral é mapeado. É tipo isso. Nossa, essa analogia é perfeita. É exatamente assim. A arquitetura faz isso com os dados de direitos humanos. Ela cruza uma anomalia em um relatório de fluxo migratório de fronteira, com uma denúncia anônima de uma ONG e com o registro de fornecedores de uma corporação. Caramba! E aí a IA conecta os pontos e emite o alerta de risco sistêmico, sem que a corporação descubra a identidade do denunciante e sem que os concorrentes descubram a lista secreta de fornecedores daquela corporação. É confiança baseada em matemática, não em boa vontade. Isso é genial. Mas vou bancar o advogado do diabo de novo, porque a teoria é sempre muito elegante no papel. Mas nós sabemos que grandes corporações e ministérios de governo são paranoicos com segurança cibernética. Eles mal deixam os funcionários acessarem o sistema trabalhando de casa. É verdade. Convencer essas pessoas a abrir uma porta nos seus servidores internos para uma IA externa entrar e dar uma olhadinha, mesmo jurando que não vai copiar nada, parece uma missão impossível. Onde isso desceu para a terra barrenta da realidade? Chegou a ser testado? Foi testado sim. E é isso que dá peso ao relatório.
Eles não ficaram apenas no campo das ideias, sabe? Eles realizaram uma prova de conceito, uma POC, num dos terrenos mais complexos do planeta, na Tailândia. Tailândia. Por que escolheram logo a Tailândia para um teste de fogo tão sensível? Porque a Tailândia é o laboratório supremo para esse desafio. É um nó absolutamente vital nas cadeias globais. É um grande exportador nos setores de manufatura, agricultura e, principalmente, frutos do mar. A indústria de pesca lá é gigantesca. Imensa. E para manter essa máquina rodando, o país abriga milhões de trabalhadores migrantes de países vizinhos, como Mianmar e Camboja. Que são super vulneráveis. Exatamente. Os migrantes são, estatisticamente, a população mais vulnerável à exploração e ao trabalho forçado, muito por conta de barreiras de idioma e insegurança legal. Faz todo sentido. Ao mesmo tempo, a Tailândia tem um histórico de diálogo social robusto. Tem presença forte da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, e da OIT. Ou seja, tem o problema em escala massiva, mas tem a infraestrutura institucional mínima para ancorar o piloto. Entendi. E como foi a dinâmica desse piloto na prática? Porque imagino que o momento de plugar uma inteligência artificial para vasculhar a vida de pessoas em extrema vulnerabilidade deve acender todas as luzes vermelhas da ética possíveis. Com certeza. Porque, pensa bem, se um viés algorítmico apontar na direção errada, a consequência não é um anúncio mal direcionado na internet. A consequência é uma pessoa deportada ou presa pelos capatazes da fazenda. A preocupação foi exatamente essa. E por isso o relatório dedica uma seção substancial à governança ética. Antes de um único byte de dados ser cruzado na Tailândia, o Grupo de Trabalho de Ética em IA da Hewlett Packard Enterprise, a HPE, foi chamado. Para avaliar a IA. Sim, para fazer uma avaliação independente e implacável do modelo. Eles não queriam saber só se a IA era rápida, eles queriam saber se ela era eticamente defensável. E aplicaram princípios muito rígidos. E quais foram os critérios de aprovação deles? Bom, além da privacidade estrita que a gente já detalhou, eu destacaria 2 pilares operacionais fundamentais da HPE. O sistema precisa ser responsável e robusto. Responsável como? Responsável, no contexto de IA, ataca o famoso problema da caixa preta. A IA não pode simplesmente cuspir um veredito dizendo, sei lá, há 90% de chance de trabalho escravo nesta cooperativa de pesca. Ela tem que se explicar. Exato. Ela precisa exibir a trilha do raciocínio. Tipo, cheguei a esta conclusão, porque cruzei o dado X da fronteira com o depoimento Y de retenção de passaportes na ONG local. Decisões que afetam vidas humanas precisam ser auditáveis por humanos. Isso é crucial. Não dá para confiar cegamente no computador. E o pilar da robustez, eu presumo que tem a ver com segurança contra ataques de hackers convencionais, né? Vai além do hacker tradicional. Robustez aqui significa resiliência contra manipulação interna. Como assim? Pensa o seguinte, o que acontece se um gerente de fábrica corrupto ou um intermediário mal intencionado tentar envenenar o sistema, inserindo milhares de registros falsos de boas condições de trabalho para afogar as denúncias reais? Manipular os dados para enganar a IA. Isso! A IA precisa ser robusta o suficiente para identificar essas anomalias estatísticas e desconsiderar essas tentativas de fraude sem desarmar a operação inteira. Cara, tem um ponto aí que eu fiquei pensando enquanto eu li os relatos. A gente pensa nessa tecnologia incrível operando em escritórios de vidro em Genebra ou no Vale do Silício. É a imagem que vem à cabeça. Né? Mas quem está na base, gerando esse dado, é um trabalhador que talvez esteja numa área rural, costeira da Tailândia, com um sinal de internet péssimo, usando um celular antigo e que mal fala o idioma oficial do país onde ele está trabalhando. Como é que um sistema de ponta conversa com a base da pirâmide desse jeito? Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre inclusão. E esse foi o desafio final do piloto. Se a IA só entende inglês técnico de auditores, ela é inútil. Completamente inútil. Por isso, o uso de modelos de linguagem de larga escala foi vital, os famosos LLMs. A IA precisava ser capaz de processar denúncias feitas em múltiplos dialetos regionais, com gírias, com erros gramaticais, e extrair o significado semântico do sofrimento daquele trabalhador. Que fantástico. É lindo.
A tecnologia de ponta teve que descer para o chão enlameado da realidade local, garantindo que a voz do migrante mais isolado tivesse o mesmo peso, ou até mais, do que o relatório formatado em PDF da grande corporação. Uau! É um nível de integração que realmente dá muita esperança para a gente. Mas aí vem a pergunta que não quer calar para quem está acompanhando essa análise. Depois desse teste de laboratório brutão na Tailândia, qual é o próximo passo? É a expansão. Pois é, como transformamos esse projeto visionário num modelo padrão de como o comércio global opera? Porque estamos lidando com 28 milhões de pessoas. Não dá para ficar só em projeto piloto. A última parte do relatório traça a visão estratégica até o ano de 2030. A ideia é evoluir a prova de conceito para um produto mínimo viável, um MVP permanente, atacando em 3 frentes simultâneas de expansão. Quais frentes? A primeira é a expansão setorial. Eles planejam embarcar indústrias inteiras de uma vez, começando por setores como logística transnacional e a própria indústria de tecnologia, onde o rastreamento de minerais raros, por exemplo, é um verdadeiro pesadelo. O minério do nosso celular tem uma história longa, né? Então essa é a expansão vertical. E as outras? A segunda é a expansão regional. As cadeias de suprimentos não respeitam fronteiras. O minério sai de um lugar, é processado em outro e o celular é montado num terceiro país. O modelo precisa criar corredores de dados transfronteiriços. Lógico. E a terceira? A expansão institucional, que é atrair grandes blocos econômicos e agências internacionais para dar escala política necessária à infraestrutura. A visão para 2030 é muito ambiciosa. O que eles querem? Tornar a colaboração segura de dados para direitos humanos algo tão corriqueiro e obrigatório quanto são hoje os relatórios de transparência financeira ou relatórios de emissões de carbono. O novo normal, então. Mas olha, para que tudo isso não desmorone e acabe não virando, sei lá, uma ferramenta de opressão nas mãos de governos autoritários, imagino que as regras do jogo precisem ser muito claras. Exatamente. A governança do uso desses dados determinou um princípio não negociável. O foco tem que ser puramente preventivo e curativo para remediação e responsabilização de quem lucra com a exploração. Nada de punir as vítimas. 0. A inteligência gerada jamais pode ser usada para fins comerciais competitivos. Uma empresa não pode usar isso para queimar a imagem da rival no mercado. E mais importante ainda, não pode ser usada de forma punitiva contra as vítimas. Se a IA descobre um polo de imigrantes irregulares escravizados, a resposta do governo não pode ser chegar lá e deportá-los em massa, punindo quem já está sofrendo. É um equilíbrio muito delicado. Muito. A transparência e a inclusão das ONGs no conselho de decisões tentam garantir essa bússola moral para o projeto. Então, o que tudo isso significa quando a gente passa a régua na história, para nossa audiência? Significa que a inteligência coletiva está deixando de ser apenas um apelo moral bonito para se tornar uma vantagem competitiva real. Com certeza. Pensa no desperdício de energia atual. As empresas gastam fortunas mandando dezenas de auditores diferentes para inspecionar os exatos mesmos fornecedores, gerando relatórios repetidos que não detectam o problema real. E os governos gastam dinheiro com fiscalizações feitas às cegas, batendo nas portas erradas. Exato. Com esse novo modelo, o esforço muda completamente de figura. A empresa economiza dinheiro confiando no alerta do sistema cruzado. O governo vai cirurgicamente à fábrica exata onde há um pico de risco apontado pelos dados da ONG, e as organizações civis ganham uma lupa poderosa para transformar a voz de um único trabalhador vulnerável num alerta que ressoa em toda a cadeia produtiva internacional. É brilhante. É a transição de um sistema reativo e cego para um sistema proativo e iluminado. A gente acaba substituindo a necessidade impossível de ter confiança entre rivais por uma confiança algorítmica garantida pela matemática. Que jornada fascinante que a gente fez ao longo das páginas desse relatório hoje. Vimos como uma união tecnológica profunda entre atores que historicamente desconfiam uns dos outros. Ativistas, burocratas e executivos. Isso. Como eles podem finalmente iluminar os porões da economia global. E tudo isso resolvendo o grande dilema moderno. Como colaborar radicalmente para o bem comum sem abrir mão da privacidade ou expor segredos industriais cruciais. É isso que me deixa mais impressionada. Mostra que, quando a engenharia de dados é guiada por imperativos humanos e éticos,
Nós realmente temos as ferramentas para desfazer as paralisias sistêmicas mais antigas do mundo. Eu concordo plenamente. Quero agradecer muito pela sua participação e por desatar os nós conceituais dessa arquitetura conosco hoje. A sua clareza ajudou demais. O prazer foi todo meu. Essa reflexão é sempre muito necessária. E para quem acompanhou essa imersão com a gente até aqui, quero deixar uma semente, uma provocação final para a gente pensar juntos a partir desse material. Se nós comprovamos que uma IA federada consegue operar um milagre absoluto de unir corporações ferozmente paranoicas e governos burocráticos para atacar o trabalho escravo, sem expor os dados internos de ninguém, que outras crises consideradas tipo impossíveis de resolver nós poderíamos atacar amanhã usando esse mesmo modelo? Muitas coisas, hein? Pois é. Vamos imaginar o rastreamento implacável e milimétrico das emissões reais de carbono em indústrias petroquímicas super secretas, sem comprometer as patentes delas. Ou ainda, o monitoramento em tempo real do surgimento de novas pandemias globais, processando anonimamente exames de sangue em hospitais de países altamente fechados politicamente. A teoria da confiança sem compartilhamento foi validada. O laboratório funcionou e as ferramentas estão na mesa. A única grande barreira que nos resta agora é descobrir se teremos a coragem institucional de aplicá-las para salvar o nosso futuro. Um grande abraço a quem nos ouve e nos encontramos na nossa próxima imersão.